Um dos resultados mais significativos da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã foi a morte do líder iraniano Ali Khamenei. Na verdade, muitos entendem que a concentração absoluta de poder e autoritarismo religioso, combinada com suas ambições expansionistas, fazia de Khamenei uma ameaça tanto para a comunidade internacional quanto para a própria população iraniana. No cenário internacional, o regime iraniano sempre gerou instabilidade através de apoio sistemático a grupos armados como Hezbollah e Hamas. Khamenei apoiava esses grupos em seus atos terroristas contra Israel e o Ocidente, chegando até mesmo a elogiar o Hamas por suas brutalidades naquele 7 de outubro. Quanto às suas ambições nucleares, Khamenei estava claramente disposto a enganar os negociadores, talvez empregando uma doutrina islâmica que permite aos muçulmanos mentir aos não muçulmanos com o objetivo de expandir o Islã. Internamente, o povo iraniano sempre foi violentamente reprimido, com prisões, torturas e execuções. Khamenei aterrorizou repetidamente seus próprios cidadãos que protestavam contra seu regime de forma mais horrível em janeiro passado, quando suas forças de segurança massacraram milhares de iranianos. Por essas razões, a continuidade do seu regime representava uma ameaça constante para o seu próprio povo e para o mundo em geral. Entre os comentários que tenho ouvido nesse contexto, um me chamou a atenção. Alguém disse: "Tenho certeza que ele foi direto para o inferno." Esta não é uma afirmação apropriada, porque ninguém sabe como foram os seus últimos momentos com Deus. Entretanto, do ponto de vista da Bíblia, a salvação só é garantida para quem recebe Jesus como Salvador. Ali Khamenei era muçulmano. Como tal, ele rejeitava a divindade de Jesus, visto que o Alcorão afirma que Jesus é apenas um mensageiro que anunciou a vinda de Maomé. Para o islamismo, Jesus não é divino e nem filho de Deus. No entanto, a Bíblia afirma que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Além disso, em sua epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo afirma: "Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo." E o próprio Jesus disse de si mesmo: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Alguns dos chamados cristãos universalistas argumentam que todos são salvos pela morte expiatória de Cristo, quer tenham consciência disso ou não. Alguns desses cristãos chegam até mesmo a usar como exemplo a vacina contra a poliomielite, que protege a quem a recebe, mesmo que essa pessoa nunca tenha ouvido falar de Jonas Salk, o médico americano que desenvolveu a primeira vacina eficaz contra a poliomielite. Esse argumento é falacioso, porque a vacina precisa ser recebida para ser eficaz. Da mesma forma, precisamos confiar pessoalmente em Cristo para experimentar a salvação por meio dele. Jesus disse de si mesmo: "Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado
porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E no verso 36, João conclui: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Como resultado, aqueles que rejeitam a salvação encontrada somente em Cristo passarão a eternidade separados de Deus. Concluindo, a morte de um líder como Ali Khamenei pode até provocar reações fortes, mas o cristão não é chamado a transformar seu juízo moral sobre a história em sentença eterna sobre uma alma, pois o tribunal final é de Deus e nós não conhecemos os últimos instantes de ninguém diante do Criador. Ao mesmo tempo, essa sobriedade não dilui a seriedade do que está escrito na Bíblia. A salvação não é um destino automático concedido a todos, mas reconciliação real com Deus por meio de Cristo, recebida pela fé. Se essa palavra é verdadeira, então a maior tragédia humana não é apenas a opressão política ou a violência, mas permanecer separado de Deus, enganado quanto ao pecado, anestesiado quanto ao inferno e indiferente quanto ao Salvador. A pergunta mais urgente, portanto, não é se um homem poderoso recebeu ou não condenação, mas se nós já temos a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que este momento reacenda a nossa compaixão e urgência. O mundo precisa de cristãos que, com lágrimas e coragem, anunciem que há perdão, reconciliação e salvação em Jesus, e somente nele.